Agora, nós vamos ter aí um bate-papo super importante sobre este frio que anualmente vem, mas junto com o período do inverno vem também muitas frentes frias e o cuidado com a saúde dos idosos é muito importante. Por isso que a gente recebe aqui o doutor Rafael Seregatti, médico geriatra, para falarmos justamente sobre o frio e a saúde dos idosos, os cuidados com principalmente as doenças respiratórias. Doutor, mais uma vez, reforçando, o senhor é bem-vindo. Muito obrigado, prazer. Esse ano estamos com um inverno um pouco mais rigoroso, né, que os anos anteriores. As temperaturas têm caído um pouco mais e temos mais dias frios, né, em comparação aos anos anteriores, né? Se isso já afeta a saúde de muitas pessoas, né, os idosos, eles são um foco maior destas doenças, desses cuidados? O idoso ele tem uma dificuldade maior na termorregulação, em manter a temperatura corporal estável, né? É comum vermos idosos muito agasalhados em épocas de tempo quente e assim como idosos mal agasalhados agora em temperaturas frias, né? A pele do idoso tem menos gordura no subcutâneo, então o isolamento térmico há uma perda maior de temperatura e por conta disso é que eles acabam em geral sentindo mais frio, né? É mais fácil você ver um idoso mais agasalhado do que pouco agasalhado, né? Ou seja, muitas vezes, como você mesmo colocou, que até mesmo no verão ou uma estação mais quente, eles sentem mais frio como regra. Claro que isso é individual e há indivíduos que não se sentem assim, mas como regra os idosos sentem mais frio. Antes de começar o inverno, até mesmo o outono, foi bem propagada para o idoso tomar a vacina da gripe. Sim. Mas não é somente a gripe que as pessoas devem se preocupar, que são as doenças que acometem os idosos nesse período frio. Quais são as principais doenças, doutor? As doenças respiratórias, elas realmente têm um pico de incidência nessa época do ano, não é? E há uma circulação maior de alguns vírus também nessa época do ano, porque há uma tendência das pessoas se aglomerarem em lugares fechados, então a circulação do vírus acaba por aumentar, não é? O vírus da gripe, o vírus da influenza é o que mais acomete. Nós estamos tendo muito a variação do influenza A, o H1N1, que é um vírus um pouco mais agressivo e que causa doenças mais graves, pneumonias, né? O vírus da Covid também acaba por circular, né? Sim. São cepas agora menos agressivas, né? Eu acho que isso se deve às vacinas mesmo e à imunidade que a vacina gera. E dos anos para cá, nós estamos tendo também muita incidência do vírus sincicial respiratório, que é um vírus que acomete tradicionalmente neonatos, né? Bebês recém-nascidos. A vacinação para o vírus sincicial respiratório, a sigla VSR, ele está no calendário obrigatório para recém-nascidos e está para voltar agora para os adultos e para os idosos, mas já é recomendado a vacinação também para o vírus sincicial respiratório. Esse tipo de vírus, ou seja, essa vacina para esse tipo de vírus está disponível nos postos de saúde ou ela deve ser paga para obter? Ela vai ser incorporada ao calendário do SUS. Eu não tenho essa informação agora. É só para que as pessoas também possam se atentar. Olha, eu tenho que procurar na rede particular. Na rede particular é disponível essa vacina. E além, então, do influenza, dos 3 vírus respiratórios, né, o sincicial, influenza e o Covid, há uma bactéria, né, que é o pneumococo, que nós temos também a vacina antipneumocócica e que deve ser também aplicada em idosos e adultos jovens que têm algumas doenças que predispõem a infecções respiratórias, doenças cardíacas, diabetes, doenças reumáticas,
pessoas que usam imunossupressores e doenças crônicas respiratórias mesmo, como bronquite, asma, enfisema. Pensando nessas doenças, nesse período em que estamos e o cuidado com os idosos, existem formas de prevenção, além das vacinas? Sim, existem. Tudo que deixa o idoso saudável melhora a sua imunidade, né? Então, uma dieta saudável, não ter déficit calórico, então deixar de comer, ter falta de energia, né? Que nessa época que o organismo precisa produzir mais calor, o sistema imunológico ele consome muita energia. Então, manter-se bem hidratado, bem alimentado, fisicamente ativo. E bem agasalhado também, evitar a exposição ao frio, né, aos contrastes de temperatura. A prática de atividade física também é muito importante. Há uma tendência a diminuir ou deixar de fazer exercício no inverno. Sim. E é uma época onde não deveríamos, não é? É importante manter a atividade física porque ela também é imunomoduladora. E aí, quando a gente fala em atividade física, tem alguns idosos que falam, não gosta de academia. Não gosta, esse negócio de caminhar, eu morro de medo de cair. E é um medo natural, o idoso tem. Mas se tiver uma pessoa que possa acompanhá-lo, que possa estar junto, é incentivar cada vez mais Sim. os idosos na prática de atividade física. Sim, atividade física é fundamental. Atividade física em grupo, melhor ainda, porque tira o idoso do isolamento social, estimula o convívio. E é interessante também a variação entre atividades físicas, né? Fazer sempre o mesmo exercício de maneira monótona acaba por favorecer algum tipo de ganho. Por exemplo, a caminhada, como você citou, ela não trabalha muito membros superiores, então deixa a desejar, né? Então quem só caminha acaba faltando um pouquinho, não vai ter o benefício de quem faz musculação. E quem faz musculação e não faz uma atividade mais aeróbica, que estimula mais o sistema cardiovascular, também vai sentir falta disso. A hidroginástica, por exemplo, que é muito boa para quem tem dores articulares, porque não tem impacto, ela já não estimula que o osso agregue mineral. Então, para a osteoporose, ela já não é tão interessante. Então, sempre é interessante combinar também diferentes estímulos de atividade física e que não seja uma coisa muito monótona, né? E sempre é uma coisa que é comum perguntarem no consultório, qual a melhor atividade física, né? E a melhor é que o idoso vá continuar fazendo, que ele não vá deixar de fazer. Então, às vezes, indicar uma atividade física de difícil execução, ou que é longe de casa, ou que tem um custo mais elevado, ou que não é um ambiente que agrada ao idoso, pode ser boa durante o período que ele faz, mas se ele vai deixar de fazer, ele vai perder esse benefício. Então, é ideal que combine também com o gosto e o prazer que esse idoso vai ter em fazer. Sim, porque é importante que mantenha isso para a vida, que não deixe de fazer. E se é algo que é desagradável, a tendência é deixar, não é? Então, é muito importante, até para o profissional que propõe atividade física ao idoso, que ele se preocupe em tornar aquilo interessante, prazeroso, então usar elementos lúdicos, né, na atividade física. Isso é muito importante para aumentar o engajamento. Aí ganha o coração do idoso. Sim. Sim. Agora, nós estamos falando também das doenças respiratórias. Dentre esses exercícios, uma vez que, por exemplo, caminhada só trabalha mais as pernas do que a parte superior, enfim, não só músculos, mas para o pulmão, existem exercícios que ajudem a melhorar essa respiração e fortalecer? Os exercícios cardio, o que nós chamamos do treino cardio, né, os exercícios aeróbicos, eles vão estimular mais a entrega de oxigênio ao músculo, né? Então, vai ser requisitado o sistema cardiocirculatório e respiratório mais do que nos exercícios que não são aeróbicos, como a musculação, o pilates, os exercícios mais intervalados, né? Que em geral usam carga, mas são movimentos mais lentos, mais ritmados, com intervalos, né?
E o treino aeróbico é o treino onde você eleva a frequência cardíaca e trabalha com mais... É necessário que você tire o oxigênio do ar e entregue para o músculo. Então, solicita-se mais o sistema respiratório, exercita mais, não os pulmões, mas os músculos também da caixa torácica, diafragma, que são importantes para a função respiratória adequada. Eu experimentei um prato maravilhoso agora. Pois é. Eu deixei o doutor com água na boca. Deu. Mas a alimentação também faz diferença, não faz, doutor? Sim. Mas a gente vai falar sobre alimentação daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu espero que você tenha aproveitado esse pouco da nossa conversa, porque nós temos muito mais ainda para conversar e informações importantes. Então, se você é idoso, é idosa, ou tem um idoso, uma idosa, sob os seus cuidados aí na sua casa, fica comigo, presta atenção. A gente vai para um rápido intervalo, você já conhece a regra, toma um copo d'água e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com tem como tema a saúde dos idosos, principalmente nesse período em que estamos vivendo, que é o inverno. Não acabou ainda não. As frentes frias vão e vêm, mas estamos no inverno, então é sempre bom se agasalhar, tomar cuidado, né? Mas para isso a gente precisa entender um pouco mais. Por isso, o Mulher.com hoje recebe o doutor Rafael Seregatti, médico geriatra, graduado em medicina pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, fez sua residência médica e clínica médica em geriatria pela Santa Casa também de São Paulo, especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria, e também pela Associação Médica Brasileira, é isso, né? Sim. Pós-graduação em Fisiologia do Exercício, por isso que ele estava explicando bem os exercícios, porque fez também pós-graduação nessa área pelo CECAF da USP. Medicina do Sono, pós-graduação também pela FOR da USP, e pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. De nutrição, perdão. De nutrologia. É nutrologia mesmo, falei certo, achei isso. que tivesse errado. Fundador responsável técnico da clínica Ativa Idade, gostei disso, Ativa Idade. Atividade, a gente falando junto, na cacofonia sai atividade. Sim. Em Mogi Guaçu e membro do Corpo Clínico do Hospital São Francisco, em Mogi Guaçu. Ou seja, sua experiência clínica, sua experiência do conhecimento também, dos estudos, nos traz muita segurança naquilo que você está nos passando, porque são informações importantes e devem ser não só ouvidas, mas aplicadas. Sim. Isso é muito importante. Sim. E eu comecei falando do inverno, esse período em que nós estamos, e o senhor no bloco anterior citou sobre agasalhar-se, que é muito importante. O idoso agasalha, mesmo que no verão ele sinta frio, põe uma blusinha, não tem problema nenhum. Agora, no inverno é muito importante. Sim. Eu acho interessante dizer também, muitos idosos acabam não tomando as providências, às vezes por questões de cognição ruim, e um filho ou o cuidador é que acaba por escolher qual a roupa, qual o agasalho, e também é frequente ver o que eles exageram um pouco no agasalho, né? A gente vê, às vezes, bebês muito agasalhados e vemos idosos, às vezes, muito agasalhados. Eu faço atendimentos em domicílio. Ontem mesmo eu fui visitar um paciente em casa, ele estava com muitos cobertores, com touca, e ele estava suando. Então, ele estava excessivamente aquecido. Isso também é ruim. É ruim. É ruim. A temperatura, o ambiente, ele também influencia o sistema cardiovascular. No calor, é normal que a pressão abaixe um pouquinho. E no frio, ela acaba por subir. Então, se você hiperaquece um indivíduo, ele pode ter uma pressão baixa. Ele pode perder líquido por sudorese. E isso pode levar até, quando ele for sair ali daquela posição e se levantar, uma pressão baixa, um desmaio, uma queda. Isso pode ter consequências graves, não é? Então, é preciso também ter esse cuidado. Em geral, o idoso precisa da mesma quantidade de agasalho que nós. Então, não é necessário colocar mais agasalho
do que você está necessitando. Tem que ser mais ou menos a mesma proporção, né? Uma meinha no pé ajuda? Muito, isso é super interessante. É comum, né? Eu vejo muito idosos que chegam agasalhados, mas com os pés com uma sandália, um chinelo, não estão com uma meia, né? E eu pergunto, às vezes, não sente frio no pé? Muitos deles não. Isso a gente pode explicar, às vezes, por alguma doença que o paciente tenha que diminui a sensibilidade nas extremidades, né? Diabetes é um grande exemplo, né? A pessoa perde a sensibilidade? Perde, existe uma parestesia, né, em luva e em bota, nas extremidades, diminui a sensibilidade. O diabético às vezes machuca os pés e não percebe. Então ele sente menos frio e menos calor também nas extremidades e acaba por não aquecer. E os pés, a gente perde muito calor pelos pés, né? Então é muito importante, se estamos nos aquecendo, o corpo, os pés também devem receber a mesma proteção e a mesma atenção. E olha, a gente está falando aqui da saúde dos idosos, mas eu acho que está valendo para nós também, né? Dormir com uma meinha, manter o pé quentinho, eu acho que vale para todos. Sim. Agora, a alimentação. Antes de entrar na alimentação, o senhor falou sobre a pessoa que agasalha demais, põe muitos cobertores, porque não quer que o idoso passe frio. A gente até entende que isso também é cuidado, mas é um zelo até excessivo. O senhor falou sobre a sudorese. Se ele estiver muito aquecido, vai acabar suando e vai perder líquido. E o idoso já tem uma dificuldade maior para tomar água. Sim. É muito difícil. O que acontece com esse idoso que ele não sente sede? A regulação, o centro da sede no idoso, ele tem uma sensibilidade menor. É comum o idoso tomar menos líquido e se apresentar desidratado, né? Então é importante, quando falta água no organismo, se falta água para o seu cérebro, para o rim, para o coração, não vai sobrar nas secreções. Então vai diminuir a saliva, vai diminuir a lágrima, as fezes vão ficar mais ressecadas, a urina fica mais concentrada, o muco respiratório também. Então perde-se eficiência. O muco respiratório existe para reter partículas, né? Poeira, às vezes até partículas de bactéria, de vírus ficam retidas no muco e depois você tosse e acaba eliminando aquilo. Não ter muco, ter um muco mais ressecado, também aumenta a incidência e a chance de uma infecção respiratória. O idoso desidratado acaba por ter o intestino mais preso, ter mais dificuldade de evacuar, porque as fezes ficam mais ressecadas. E assim por diante. A boca seca atrapalha a mastigação, a deglutição e a digestão. Então, boca seca, dominó, né? olho seco, a urina mais escura, são sinais de desidratação. São sinais que podem e devem servir como alerta para o aumento da ingestão de líquidos. Olha, fica a dica. Doutor, mas não podemos encerrar nossa conversa sem falar sobre a alimentação do idoso. O que nós temos que fazer para fortalecer a saúde desse idoso e até mesmo nesse período do inverno? Muda alguma coisa? Muda sim. Em primeiro lugar, é a questão de não haver privação calórica, restrição de caloria. A alimentação, a dieta do dia, ela tem que conter, no mínimo, o total de calorias gasto no dia. Não pode ter um déficit onde o idoso vá consumir reservas, né? Então, não pode ser uma dieta com déficit calórico, no inverno principalmente. Uma outra coisa que eu chamo a atenção, independente do clima, mas no inverno mais ainda, o idoso tem uma tendência a comer menos proteína, a diminuir a ingestão de proteína, principalmente a proteína animal. Ele vai deixando de se interessar por carne. Por conta da mastigação. Da mastigação também, né? E a digestão também, porque a digestão acaba sendo um pouco mais difícil, mais lenta, então eles vão se interessando menos pela proteína. E a proteína vegetal também, os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, toda a proteína acaba por ter uma digestão um pouco mais difícil
e mais lenta do que o carboidrato, até por isso que elas saciam por mais tempo, porque a digestão leva um pouco mais de tempo. Então, o idoso, quando ele fala não estou com fome, é porque realmente aquela proteína que ele comeu, por exemplo, no almoço... Pode ainda estar em processo de digestão e ele ainda não está, o cérebro não recebeu ainda a mensagem que já o sistema digestivo está pronto para receber uma carga nova de alimentos, né? Então, e além disso, né, agora no inverno, nós temos que nos preocupar com as vitaminas, e isso aí nós vamos para o reino vegetal, as frutas, os legumes. Então é muito importante que se consumam frutas, né, e legumes, que haja uma variação nas cores. Cada cor de alimento nos diz um pouquinho sobre que tipo de vitamina, que tipo de mineral tem ali. Então as frutas vermelhas têm mais ou menos as mesmas vitaminas, os vegetais verdes escuros são outro grupo. Então, por isso que é importante ter um prato colorido. Não precisa todo dia ter todas as cores, mas é importante que todas as cores passem pelo prato ali no correr da semana. Então, que haja essa variação. A vitamina C, que acaba tendo um papel de destaque, né, na prevenção de doenças respiratórias, ela está mais presente nas frutas cítricas, laranja, limão, acerola, morango, também na cebola, no alho. E, então, nessa época do ano, é muito importante não deixar de consumir esses alimentos. E lembrar que não adianta ou é muito menos eficiente tomar a vitamina sintética, em comprimido, isolada, do que quando ela está dentro do contexto do alimento, que ali não é só a vitamina, tem um conjunto de outras substâncias que acabam por otimizar o efeito da vitamina no corpo, né? Então, é muito importante que não seja uma dieta de restrição calórica, que não haja falta de proteína e que ela seja rica em vegetais, frutas e legumes com variação e não sempre a mesma fruta e o mesmo legume. Se necessária a suplementação, que seja feita pelo médico, não porque achou uma vitamina baratinha na farmácia. Exatamente. E também tomar cuidado com, hoje em dia, tem muita informação de baixa qualidade. E os idosos acabam por serem um pouco mais vulneráveis a esse tipo de informação e pessoas que às vezes estão vendendo ali coisas que não são exatamente tão bem indicadas ou nas quantidades, enfim. Então eu vejo também que isso acaba por confundir um pouco os idosos, às vezes tirar o foco do que é mais importante. Idosos às vezes que já tomam uma série de remédios e acabam se interessando por suplementos que são vendidos em meios de comunicação e isso às vezes leva a diminuir ou trocar. Isso é uma propaganda bem acirrada para pegar os idosos. Sim, né? E não é incomum o idoso deixar de tomar um remédio que ele precisa porque ele está tomando um suplemento que disseram que faz o mesmo, que poderia substituir aquela medicação ou que tem uma mesma finalidade. Então, eu não tiro o valor da suplementação, mas a suplementação ela é a exceção. A suplementação é para quem não consegue se alimentar de maneira adequada. Quem consegue não precisa de suplemento. Quem tem dificuldade de digestão, de mastigação, ou outras situações onde a pessoa não consegue se alimentar, aí sim a suplementação vai ser muito importante. Conversamos e aprendemos bastante hoje com o Dr. Rafael Seregatti e agradeço demais o nosso tema de hoje, frio e saúde dos idosos, cuidado com doenças respiratórias. Acabamos abrangendo um pouco mais, o que foi muito útil. Doutor, obrigado por sua presença. Muito obrigado. Prazer.